A invasão holandesa e o galeão Utrecht. Era 28 de setembro de 1648 quando o almirante holandês Witte de With avistou duas velas portuguesas chegando à Baía de Todos os Santos, vindas do sul. Witte se posicionava na ponta da ilha de Itaparica, atrás do atual Forte de São Lourenço, na atual praia de Caixa-Pregos. Sua frota era de 7 navios: Boderodes, a nau Capitânia, o Svan Nassau, Wapen van Nassau, Overijssel, a Erlen e Zutphen e Utrecht. Todas elas verdadeiras belonaves de guerra, nenhuma com menos de 40 canhões. Desde o ano anterior que os holandeses ocupavam a ilha de Itaparica. Recife se encontrava sitiada pelos guerrilheiros luso-brasileiros desde 1645, deixando os batavos encurralados no litoral, sem possibilidade de obter mantimentos, apenas protegidos pelos seus fortes, fortes onde os ratos morrem de fome, como foi relatado em diário por funcionário WIC na época. Uma armada comandada por Sigismund von Skopje, que já havia participado da conquista de Pernambuco em 1630, foi enviada à Bahia na esperança de impedir a frota mercante de sair do porto de Salvador e, assim, obrigar Antônio Teles da Silva, governador-geral, a deslocar para a Bahia os exércitos que sitiavam Recife. Skopje e seus homens tornaram-se senhores absolutos da ilha, e ali permaneceram por vários meses, ora saqueando engenhos do Recôncavo, ora atacando os poucos navios que saíam e entravam da Baía de Todos os Santos. Estando posicionados na ponta norte da ilha de Itaparica, estavam longe da mira dos fortes da capital. Os holandeses, inclusive, construíram seu próprio forte no local, na mesma localização do atual Forte de São Lourenço, construído pelos portugueses em 1711, após destruição do seu predecessor Batavo. Disse que os comerciantes da capital não ousavam circular pela Bahia, temendo o bloqueio de tão temido inimigo. Apenas em dias de forte tempestade faziam, já que o tempo chuvoso dificultava a batalha naval. No entanto, uma forte armada portuguesa estava prestes a chegar a Salvador, escoltando o novo governador-geral do Estado do Brasil, o Conde de Vila Pouca Aguiar. Skopje, sabendo disso, zarpou de volta para Recife com seus homens em busca de reforços. Nesse ponto, os Países Baixos resolveram assumir a responsabilidade de defender o Brasil holandês e enviaram poderosa armada de socorro às combalidas forças holandesas no Nordeste, naquele ano. Havia um descaso por parte das metrópoles tanto holandesas quanto portuguesas com o Brasil holandês, em grande parte por conta da guerra que Portugal empreendia contra a Espanha, visando sua emancipação e a quebra da União Ibérica. Como era apoiado pela Inglaterra e França, aliadas de longa data dos Países Baixos, a coroa portuguesa não queria entrar em atrito com os holandeses que permaneciam no Brasil, e o rei Dom João IV negava diplomaticamente qualquer envolvimento na insurreição da população luso-brasileira de Pernambuco, e colocou toda a culpa no governador-geral Antônio Teles de Menezes. Os insurretos, no entanto, pouco ligaram para as ordens régias de não entrar em conflito com os holandeses. Os senhores de engenho, afinal, nunca aceitaram de todo a presença holandesa nas capitanias. Ainda que à época em que Maurício de Nassau estivera no poder, este havia retornado à Holanda em 1644, sendo substituído por uma junta escolhida pela WIC, tenha sido relativamente pacífica. As implicâncias com os invasores eram constantes. Uma carta datada de 1640 enviada por Maurício de Nassau aos Estados Gerais, em reclamação às provisões que faltavam aos engenhos de açúcar dos portugueses, revela um interessante choque cultural entre invasores e invadidos, revela notar que os portugueses outros gêneros não procuram a não ser estes: vinho de Espanha, azeite, farinha de trigo peneirada, peixe seco e de preferência bacalhau, queijo, pouca manteiga, muito toucinho, pouca carne salgada.
Não querem centeio nem farinha de trigo não peneirada, muito menos ervilhas, favas, cevada, por nenhum modo cerveja e vinho da França, gêneros esses que se vendem muito mais corretamente entre os nossos holandeses. Choques culturais foram só o pontapé inicial das confabulações dos revoltosos. A presença de calvinistas e judeus em Olinda e Recife e a pouca atenção dada às instituições da Igreja Católica aqui já estabelecidas, a violenta cobrança por parte dos credores holandeses das dívidas que os senhores de engenho adquiriram junto ao invasor, ao comprar em crédito somas milionárias em escravos, terras e outros objetos de comércio, no intuito consciente de nunca honrá-las. Esperando que Espanha-Portugal expulsasse os invasores a tempo, levaram a cabo a explosão da insurreição luso-brasileira. O tão esperado socorro enviado dos Estados Gerais foi comandado por Witte de Weef, que chegou a Recife em abril de 1648. Com a armada de Witte e a de Scott, além dos exércitos, ainda que combalidos, em Recife, foi-se feita a Batalha dos Guararapes, a primeira batalha de campo aberto entre luso-brasileiros e neerlandeses. Os neerlandeses surpreendentemente perderam, resultando com uma baixa de mais de 1.500 homens. Na Holanda e entre os dirigentes da WIC, o sentimento era de decepção e fúria, em vista das expectativas criadas com o envio da armada de Witte. Foi ordenado, numa ação quase desesperada, que Witte voltasse a atacar a Bahia, onde chegou em início de setembro de 1948, na esperança de destruir e saquear outros navios portugueses que agora circulavam livremente pela Bahia. Foram as naus Nossa Senhora do Rosário, comandada pelo Frei Pedro Carneiro, e a nau São Bartolomeu, comandada por Francisco Brandão Pereira, quem primeiro apareceram. Witte aproveitou o vento em seu favor, e partiu para o ataque, tentando abordar primeiro a nau Nossa Senhora do Rosário. Uma descarga de boreste da nau São Bartolomeu obrigou a se afastar, porém, a Nossa Senhora do Rosário foi encurralada por outros dois navios da frota, o Utrecht e o Svan Nassau. A nau de Frei Carneiro, com seus apenas 9 canhões e 100 tripulantes, não era páreo para os 16 canhões de boreste do Svan Nassau e os 20 de bombordo do Utrecht. Frei Carneiro não pensou duas vezes, iria morrer, mas levaria o inimigo junto. Desceu ao paiol do navio e tocou fogo nos barris de pólvora, explodindo seu próprio navio. Morreram cerca de 300 inimigos. O Svan Nassau foi largamente destruído, e deixado à deriva nos recifes da praia de Aratuba. Posteriormente, seria recuperado pelos portugueses e rebatizado de Fortuna. O Nossa Senhora do Rosário e o Utrecht afundaram, e junto com eles, os canhões de bronze, as moedas de ouro, os astrolábios e o sino com o nome do navio gravado e a maior coleção de peças de estanho do mundo, que seriam encontrados 330 anos depois por Robert F. Marques. O descobrimento de Portugal. As histórias não contadas de nossos antepassados.